E nós vamos começar ainda por questões aqui internas envolvendo o PL, o Lula, né? Os pelistas ainda estão insatisfeitos. Carluxo resolveu entrar na parada e, evidentemente, quando Carluxo entra na parada, tudo fica bem mais confuso. Né? Vamos começar, vai lá. Aliados de Jair Bolsonaro e do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, acreditam sim que há um risco de prejuízo eleitoral depois de mais um embate público entre os dois. Segundo a Folha, representantes da sigla ligaram um sinal de alerta e já trabalham para colocar panos quentes na relação entre os dois. Na legenda, a maior preocupação ocorre porque Bolsonaro e Valdemar têm uma série de divergências, principalmente envolvendo a formação das chapas para as eleições municipais. E aí há um certo receio de que, bom, a depender de como ocorra essa composição, ou como ocorram essas composições, então pode ser que o Bolsonaro se afaste da campanha, o que criaria algum prejuízo para o PL. E o Carlos Bolsonaro decidiu, vamos lá, vai. Aí em relação à campanha do Rio de Janeiro mesmo, o que aconteceu? O vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, filho do ex-presidente, ironizou nas redes sociais os recentes elogios feitos pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ao presidente Lula. Em publicação nesta quarta, ele cobrou, em linguagem chula, que o PL bata no chefe do executivo ao invés de valorizar o petista. A postagem, na verdade, tinha a intenção de defender o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, que será o candidato do PL à Prefeitura do Rio. Segundo uma nota do portal Metrópolis, que foi citada por Carluxo, o parlamentar estaria desagradando integrantes do Partido Liberal por não estar direcionando as críticas ao atual prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes, e sim ao presidente Lula. Questões ali envolvendo a campanha do Rio de Janeiro, então o PL local diz, bom, nós vamos disputar a prefeitura, quem tem de ser enfrentado é Eduardo Paes, não é o presidente Lula, mas aí o Ramagem estaria dando prioridade, já que é um bolsonarista raiz, ao ataque a Lula, porque afinal de contas é essa a orientação de Bolsonaro. Ataque a Lula porque é o Lula, não interessa, não precisa ter uma razão específica para isso. Eu já disse o quanto isso desdoura a política e desconsidera a política. Hoje, no UOL, comentei, na hora do almoço, e repito aqui, um erro que petistas também estão cometendo, não a meninada que fica nas redes sociais, aí a coisa é livre, mas eu vi, né, até o deputado Lindenberg Farias, que é marido da Gleisi Hoffmann, presidente do PT, né, tirando uma onda, dizendo que PL agora quer dizer partido do Lula, partido lulista, ou então PL, faz o L do Lula, porque houve o elogio do Valdemar, que não foi retirado, né, não foi retirado. O Valdemar pediu desculpa para o Bolsonaro, eu li numa matéria do Globo, sem aspas, não sei quem foi que falou aquilo, porque o Valdemar tem como ele próprio falar, não precisa falar em off, né? Eu nunca vi. Você pede desculpa em off, ô Vólio Bene, para depois vazar o off da desculpa? Não dá. Fica estranho. Mas não se desculpou. E ontem o Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, que enfrenta uma situação muito difícil em razão das chuvas, elogiou o empenho do presidente em conseguir recursos, mandar recursos para o Rio de Janeiro, na assistência que está dando ao Estado. E o papel de um governador é esse mesmo. É negociar com o governo federal, assim como o governo federal não pode discriminar governadores porque não são do seu partido. Essa é a lógica da política. A política é isso. O contrário disso são forças que não se falam e que caminham por confronto. Nós tratamos disso aqui ontem. Portanto, quando o PT, gente do PT, faz esse gracejo, eu acho que na prática joga em favor do bolsonarismo raiz. Entende? Porque aí pega, então, a parcela do PL
que reconhece a instância da política e que não tem e não se vê na obrigação de ficar no ataque 100% do tempo, pega esses caras e ironiza esses caras. E os coloca como alvos do bolsonarismo raiz. Os petistas que fazem isso querem o quê? Estão se juntando com o bolsonarismo raiz, dizendo, de fato, são coisas inconciliáveis e nós temos que nos trocar tapa o tempo inteiro e não pode existir um PL minimamente razoável que eventualmente vote com o governo naquilo que foi o interesse do país. Não cabe esse tipo de coisa. É um rebaixamento da política. E nós temos de fazer o contrário. Nós temos de buscar uma elevação do padrão da política. Chega desse troço. Eu tenho cobrado aqui em todo canto que oposicionistas digam, afinal de contas, o que querem. Porque é legítimo querer. Não é legítimo inventar coisa que não aconteceu. Não é legítimo o não pelo não. Embora, enfim, as pessoas sejam livres para votar. Eu sou contra, acabou. Não preciso nem dizer o motivo. Que, aliás, é o que mais tem acontecido. Ficando só nessa conversa mole que Milei levou lá para Davos, nós vamos ver daqui a pouco. São os comunistas, não quero saber dos comunistas. E eu vou contar para vocês como anda a renda no mundo e no Brasil para saber se o comunismo realmente está triunfando. Então vamos parar com isso. Em vez de ficar criando dissensões, em vez de ficar transformando essas pessoas em alvos, em vez de dar razão para os carluxos da vida, façam o seguinte: aplaudam aqueles que conversam. Ou nem aplaudam, porque também isso vai gerar a fúria dos reacionários. Simplesmente se reconheça que política se faz com conversação, com negociação, com entendimento. E para isso ninguém precisa abrir mão do seu ponto de vista necessariamente. Desde que tenha um que não seja só dizer não e exercitar o ódio. Não parece inteligente. Não parece inteligente. Aliás, não é inteligente. E eu diria que contraria o próprio discurso de Lula a cada vez que ele se encontra com governadores ou com prefeitos que não são do PT ou que não pertencem à base do governo. Mais de uma vez ele disse: eu venho aqui, eu não quero saber se é do partido A, do partido B, se me apoia, não me apoia, se votou em mim ou não votou em mim. É assim que tem que ser. Porque, do contrário, senhores petistas que estão fazendo graça, é o que o Ramagem está fazendo na disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Dane-se a cidade. O problema dele não é a cidade. Ele está lá para atacar o Lula. Acho que é preciso... O PT precisa avançar mais, aprender a conversar mais com as redes sociais, entender melhor esse mecanismo. Até agora não entendeu. Ou entendeu mal. Não é?